Vamos lá, segunda aula. Então, a primeira, nós identificamos a alternativa correta, a letra A. Segunda, de novo aqui, não, lá era o Pato Donald, agora aqui é o Zé. O personagem Zé Carioca foi criado pelo americano Walt Disney há mais de 65 anos, fruto de uma estratégia política norte-americana de aproximação com os países latino-americanos para o crescimento das relações comerciais e sob a preocupação de afastar a influência alemã nos governos desses países. Pergunta que tem esses cabeçalhos, essa introdução grande, são legais porque elas vão trazendo informações também, vão fortalecendo aquilo que nós já tínhamos visto, tá bom? O primeiro filme do Zé Carioca, Alô Amigos, exibido em 1942, começava assim. Então, entre aspas. Alô amigos, a vocês uma querida saudação, um gostoso aperto de mão. Amigos fazem assim. Alô amigos. O Zé Carioca, ou Joey Carioca, como foi concebido por Disney, teve a influência de um notório boêmio da noite do Rio de Janeiro, conhecido como Dr. Jacarandá, de quem Zé Carioca tomou emprestado o fraque, essa roupinha aí, o chapéu e o guarda-chuva, e de um músico paulista, José Patrocínio de Oliveira, o Zezinho, de quem recebeu o espírito malandro. Agora vem a pergunta, hein, aí, né? O Zé Carioca com as cores da bandeira tem personalidade, né? Diferente de algo. Tem um povo que anda com essas roupas assim muito parecidas, não vou dizer quem é não, mas aí eles ficam meio ridículos, né? Aqui até que tá legalzinho. Velho. Todos os eventos a seguir ilustram a aproximação dos Estados Unidos com o Brasil durante a Segunda Grande Guerra, exceto, então vamos ver, a adoção de acordos e tratados internacionais, como a política da boa vizinhança, falamos já sobre isso, assinada em Lima, entre os países da Latinoamérica e o Brasil, já falamos, essa tá boa. A entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra, com a participação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, a Cobra Vai Fumar, lutando ao lado das tropas norte-americanas na Itália. 5, também está certo, esses detalhes aqui não sabemos, né? Mas está certa essa. Também tem a FAB, Senta a Pua. A libertação de empréstimos de bancos dos Estados Unidos na construção de hidrelétricas estatais, como foi o caso da construção da usina de Volta Redonda, então só pode ser a D. A pressão dos Estados Unidos para manter a ditadura varguista, não. O Roosevelt até falou que o Vargas era um ditador que defendia a democracia, né? Mas ele não estava querendo defender o governo Vargas, continuar como ditador aqui. Diminuindo a influência dos setores da UDN. Não. Já está errada essa, mas só reafirmando o modelo de estrutura e ideologia do governo. Então, a D errada. Aí você vai lá para a página 338 e tem lá então uma foto aí do desenho, né? O Donald, o Zé Carioca colorido, uma bebidinha que é a cachaça. Então vai. E no crédito está lá, Alô Amigos, 1943.
sabemos que foi lançado em 42, e Você Já Foi à Bahia em 45. A imagem refere-se a uma cena de Alô Amigos, filme lançado por Disney em 43. Vamos lá, 42, aqui é 43. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música Aquarela do Brasil, que você já conhece, uma composição de Ari Barroso. Na cena, o encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre Brasil e Estados Unidos nos anos 40. Explique. O principal interesse que orientou a aproximação dos Estados Unidos e Brasil. Bom, foi a participação na Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Esse foi o principal interesse. Essa participação se deu após o afundamento dos navios brasileiros pelos alemães em 1942. Depois eles continuaram afundando, né? Já falei que foram acho que 36 navios afundados. Antes mesmo do envio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi lutar na Itália, o Brasil contribuía com os aliados comercializando matérias-primas, borracha, por exemplo. E o Brasil também cedeu base militar do Nordeste, Belém, Salvador, Recife, sobretudo em Natal. Depois eu mando aqui talvez uma foto disso aqui, se for achar necessário. A B. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressam a visão sobre a cultura brasileira no período. Então explique, né? Com base nela, como que ele expressa essa visão. Então, o Zé Carioca, nós conversamos isso há 2 aulas atrás, talvez, né? Ele representa um malandro sem aquele perfil mais da transgressão. É o que aparece como um papagaio, né? Normalmente sem dinheiro, meio preguiçoso, simpático, livre. A característica do Brasil para o mundo era essa: mestiço, sem dinheiro, preguiçoso, simpático, livre, feliz da vida, falante, folgado, cheio de bossa, bom de bola, um pouquinho safado. O que mais podemos colocar aqui? Tem que lembrar aqui na resposta que isso aqui tem a ver com a política de boa vizinhança do Roosevelt. Franklin, não é o outro, tá? Contribuiu para a americanização do Brasil. Então, a partir daqui nós vamos ter o que alguns autores chamam de invasão cultural norte-americana. O caso específico do Zé Carioca, personagem da Disney. Personagens do povo brasileiro, naquela outra questão nós já falamos, né? De quem é que foi tirado esse visual, ligado sobretudo à cidade mais ligada ao turismo aí, que no caso é Rio de Janeiro, por isso que ele é o Zé Carioca, né? O Zé Paulista, né? O Zé Mineiro, né? O Zé Carioca. Nesse sentido, papagaio falante representava a malandragem, a alegria, a boemia, a cachaça, tudo associado à cidade do Rio de Janeiro. Urbana, prazerosa, com muita cachaça, carnaval e praia. Parabéns, então dá para responder tudo isso aí se você quiser, ou próximo disso. Então veja, gente, acabou esse negócio, né, do governo Vargas por enquanto. É bom frisar aqui no último momento, Vargas ele vai tentar se colocar como defensor da democracia,
libertando o preso político, possibilitando a criação de partidos, marcando as eleições, deixando a entender que ele está apoiando alguém, o Eurico, mas que também pode ser candidato, se for possível. Para evitar que ele seja candidato, ele é afastado, temos as eleições e quem ganha é o Eurico Dutra. Nós só vamos ver isso agora, lá na frente, porque agora vai para a história geral. Então antes de voltar a esse assunto lá na frente, lembra, o Eurico representava o quê? Alguém que sempre defendeu a ditadura Vargas, que acabou ficando contra Vargas, porque Vargas optou pelo lado aliado e falou nessa abertura toda aí. Representa aquele que quis declarar guerra contra a Inglaterra. Então nós estamos saindo de uma ditadura, começando uma fase de democracia, e essa transição vai ser levada, vai ser encampada, dirigida por alguém que nunca acreditou na democracia, ou pelo menos nunca demonstrou isso, pensou justamente o contrário. Talvez por isso as coisas aconteçam com mais dificuldade aqui no Brasil, né? Deve ter um democrata ou alguém que acredita nisso, não. É alguém que sempre defendeu o oposto e agora vai consolidar uma democracia, tá bom? E a partir daí, vamos ver o que acontece. Eu acho que do texto, na frente, vamos lembrar de uma coisa ou outra. Vale lembrar que o Vargas não participa dessa eleição, ele vai ser eleito em 46 senador por São Paulo e Rio Grande do Sul, ele vai optar Rio Grande do Sul, também foi eleito deputado federal por vários estados, aí não podia ser candidato, não podia ficar nos 2 cargos. Olha que legal também, legal assim, pelo inusitado, né? O Brasil tem esses lances fascistas, tem outros. O Luiz Carlos Prestes foi eleito senador pelo Partido Comunista. Parece que o Caio Prado eleito deputado estadual. Só que esses que foram eleitos pelo Partido Comunista logo vão ter vida curta, porque o governo vai logo colocar a